Olá pessoal, vamos à segunda parte do nosso probleminha envolvendo rentabilidade do capital e rentabilidade do acionista. Bom, nós havíamos chegado a uma rentabilidade do capital empregado em 8%, cálculo antes do imposto de renda, 8% ao ano, e 5,28% após o imposto de renda, para um capital empregado totalizado de 120 milhões e um lucro operacional no ano projetado em 9,60 milhões, ok? Bom, a parte 2 do nosso problema tem: para o cálculo da rentabilidade do acionista, considere os cenários abaixo. O cenário base, quanto à taxa de juros, a taxa de juros sobre o exigível longo prazo estará em 9% ao ano. Calcule a rentabilidade do acionista, ou rentabilidade sobre o patrimônio líquido, RSPL. Compare a rentabilidade do capital empregado com a rentabilidade do acionista. A rentabilidade do acionista está sendo favorecida com o financiamento mediante os empréstimos totalizados no exigível longo prazo? Essa é a pergunta final. No cenário alternativo, considere que a empresa consiga reduzir a taxa de juros para 8% ao ano. Recalcule os indicadores de retorno, compare novamente. Essa é a rentabilidade do acionista e pode ser apresentado tanto pela sigla da expressão em português retorno sobre o patrimônio líquido, a sigla RSPL, quando pode ser apresentado pela sigla ROE da expressão em inglês Return on Equity, tem o mesmo significado. Então compara novamente o ROE ou RSPL com a rentabilidade do capital empregado, ou ROCE. Analise. E o cenário alternativo 2, considere que a empresa consiga reduzir ainda mais a taxa de juros, agora para 7%. Então, nessa planilha aqui do lado, então eu preparei 3 cenários para o resultado da empresa, cada um associado a determinada taxa de juros, uma taxa de juros decrescente da esquerda para a direita, e o lucro operacional sendo o mesmo, 9,60 milhões. Capital empregado, 120 milhões. Bom, os juros sendo de 9% ao ano, esses juros correspondem à remuneração do capital de terceiros, os empréstimos, totalizados aqui 40 milhões, empréstimo de longo prazo. Então, para o cenário com juros de 9%, a despesa de juros seria de 9% sobre 40 milhões. Ok? Bom, para o cenário onde a taxa de juros seria de 8%, a despesa seria então de 8% sobre 40 milhões. E para o terceiro cenário, uma taxa de juros de 7% sobre 40 milhões. Subtraindo do lucro operacional a despesa projetada de juros, chegaríamos à projeção do lucro antes do imposto de renda, ou LAIR. Para o primeiro cenário, arrastando para o segundo cenário e para o terceiro cenário. Ok? Bom, essa remuneração aí, ela poderia ser considerada como a remuneração do acionista, considerando que do lucro operacional já teríamos subtraído a remuneração dos credores, do que emprestam a juros. Essa remuneração aí seria a remuneração antes do imposto de renda. Para calcularmos a remuneração após o imposto de renda, então aplicaríamos aqui a alíquota de 34%. 34% sobre o LAIR. Para o primeiro cenário, para o segundo e para o terceiro. E finalmente o lucro líquido, como sendo o LAIR menos o imposto de renda. Ok? Bom, a remuneração do capital próprio, ou do patrimônio líquido, ou remuneração do sócio, para cada um dos cenários,
poderia ser calculada antes do imposto de renda, o que corresponderia ao LAIR dividido pelo patrimônio líquido, que é o capital próprio. Ok? Fixando aqui o endereço onde está localizado o total do patrimônio líquido. Temos para o cenário base, taxa de juros de 9%, o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno do acionista, sendo 7,50% ao ano. Se a taxa de juros cai para 8%, a remuneração do acionista sobe para 8%. Se a taxa cai mais um pouco, a remuneração do acionista sobe para 8,50%. Essa é a remuneração antes do imposto de renda. Okay? Podemos comparar essa remuneração do acionista antes do imposto de renda com a remuneração do capital antes do imposto de renda. E a análise poderia se dar da seguinte forma. Essa remuneração do capital é de 8%. É a projeção de uma remuneração média de todo o capital, totalizado em 120 milhões para o próximo ano, decorrente de um conjunto de operações que geraria um lucro operacional estimado em 9,60 milhões. Sendo que esse capital empregado totalizado em 120 milhões se subdivide em exigível a longo prazo, que corresponde ao capital de terceiros, que exige uma remuneração que está associada ao custo ou taxa de juros, onde essa taxa de juros poderia estar associada a qualquer um desses três cenários. E essa remuneração ela é atendida primeiro, de acordo com as legislações, etc. E o que sobra é a remuneração dos sócios. Então, a remuneração de terceiros, ou do exigível a longo prazo, sendo juros. E a remuneração dos sócios, o que vem após. Ok? Não considerando o imposto de renda, LAIR. Considerando o imposto de renda, o lucro líquido. É o que nós temos aqui. Se a remuneração antes do imposto de renda, a remuneração dos terceiros, dos credores, é de 9%, enquanto a remuneração do capital empregado é de 8%, é porque 8% é o valor médio da remuneração antes do imposto de renda para o conjunto do capital financeiro empresa, 9% é a remuneração somente do exigível a longo prazo. Aí o que ocorre? Sobra uma remuneração menor para o capital próprio do patrimônio líquido. Por isso que se a remuneração sobre o capital empregado é de 8% antes do imposto de renda e a taxa de juros é de 9%, a remuneração que sobra para o acionista antes do imposto de renda é menor do que 8%, é de 7,5%. Ok? Ou seja, esse valor de 8% é uma média ponderada entre 9%, remuneração antes do imposto de renda para os credores, e 7,50% remuneração antes do imposto de renda para os sócios. Se a remuneração dos credores, se a taxa de juros cai para 8%, que coincide com a remuneração do capital empregado, este valor passa a ser também a remuneração do acionista antes do imposto de renda, 8%. Ok? Então, quando o ROCE antes do imposto de renda se iguala à taxa de juros, esses dois valores, melhor, esse valor também se repete em se tratando de remuneração do acionista ou retorno do seu patrimônio líquido antes do imposto de renda. Se a taxa de juros cai ainda um pouquinho mais, de 8% para 7%, a remuneração do acionista agora ultrapassa o ROCE antes do imposto de renda. A remuneração do acionista passa a ser de 8,50%. Ok? Então, neste terceiro cenário, a remuneração sobre o capital empregado antes do imposto de renda de 8% é a média ponderada entre 7%, remuneração dos credores e 8,50% remuneração do acionista. Ok? Mas também podemos fazer a comparação após o imposto de renda. Basta que calculemos agora para o acionista a sua remuneração após o imposto de renda, correspondendo ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
fixando aqui o endereço onde está o registro do patrimônio líquido. $4,95 para o primeiro cenário, 5,28 para o segundo cenário e 5,61 para o terceiro cenário. Agora podemos comparar essas remunerações para o acionista após o imposto de renda com o retorno sobre o capital empregado após o imposto de renda. Observem que quando a taxa de juros é comparativamente alta ao ROCE, eu tenho que o retorno sobre o capital empregado de 5,28 fica acima do retorno do acionista após o imposto de renda. Ou seja, o retorno do acionista após o imposto de renda, 4,95%. Ele é diminuto em comparação ao ROCE de 5,28 em função da taxa de juros alta. Quando a taxa de juros coincide com o ROCE antes do imposto de renda, o retorno do acionista após o imposto de renda, o RSPL após o imposto de renda, se iguala ao ROCE. Quando a taxa de juros fica mais baixa ainda, fica abaixo do ROCE antes do imposto de renda, o retorno do acionista, o RSPL ou ROE, após o imposto de renda, ultrapassa o ROCE. Ok? Lembrando então, mais uma vez, que o ROCE antes do imposto de renda e após o imposto de renda correspondem a remunerações médias de todo o capital que financia a empresa, o exílio a longo prazo e o patrimônio líquido. A partir do momento que o exílio a longo prazo tem uma remuneração alta, comparativamente a uma taxa de juros alta, quem sofre é o acionista e passa a ter uma rentabilidade menor em comparação ao ROCE. Ok? Se essa taxa de juros é baixa, a remuneração do acionista é favorecida, é aumentada em comparação ao ROCE. Por último, aqui eu vou mostrar que essa dívida ela tem uma economia fiscal, ela proporciona uma economia fiscal. Observem que quando eu calculei aqui o DOPAT, o LULAIR, eu cheguei a um imposto de renda de 34% sobre 9,6, 3,26 milhões. Mas quando eu considero que existe uma despesa de juros, essa despesa de juros ela diminui o lucro tributável, o LAIR. Isso faz com que a despesa de imposto de renda seja calculada sobre um valor menor, o LAIR, e não sobre o lucro operacional. Ok? Então eu posso dizer aqui que a dívida, por exemplo, no cenário onde a taxa de juros é 9%, a dívida tem um custo, que é a despesa de juros, 3,60 milhões, mas ela traz uma economia fiscal, uma economia de imposto de renda, decorrente da redução do imposto de renda de 3,26 milhões para 2,04 milhões. Então eu posso dizer que no primeiro cenário, essa dívida nominalmente custa uma despesa de juros de 3,60, mas efetivamente tem um custo efetivo que é de 3,60, diminuído da economia fiscal de 3,26 menos 2,04. Ok? Então, eu tenho uma dívida que nominalmente custa 3,60, mas efetivamente custa 2,38. Quanto seria em valores percentuais? 2,28 dividido pelo total da dívida aqui. 5,94%. Então eu posso dizer que neste primeiro cenário, o ROCE é de 5,28%, a dívida efetivamente custa 5,94%, custa mais do que 5,28%. Nesse cenário, o acionista é penalizado, a sua rentabilidade fica abaixo do ROCE, agora após o imposto de renda. No segundo cenário, onde a taxa de juros seria de 8%,
a dívida efetivamente custaria a despesa de juros 3,20 menos a economia fiscal de 3,26 menos o imposto de renda, que agora seria de 2,18. Então, nesse segundo cenário, a dívida efetivamente custaria 2,11 milhões. Em valores percentuais, 2,11 milhões dividido por 40, aqui, 5,28, que é exatamente o valor do ROCE. Então, quando a dívida efetivamente custa 5,28%, coincidindo com o ROCE após imposto de renda, a rentabilidade dos sócios se iguala a esse valor. Ok? E por último, quando a taxa de juros cai ainda um pouco mais, a dívida efetivamente custa a despesa de juros 2,8 menos a decorrente economia fiscal de 3,26 menos a 2,31. Então a dívida, que nesse caso efetivamente custaria 1,85 milhões. Em valores percentuais, 1,85 dividido por 40, 4,62%. Então, neste cenário, após o imposto de renda, o capital teria uma remuneração média de 5,28%. A dívida teria uma remuneração média, após o imposto de renda, de 4,62%. Isso significa que a dívida custaria menos. Então, o benefício seria do aumento da rentabilidade do acionista. 5,61%, um valor superior aos 5,28%. Ok? Espero que tenha esclarecido alguns aspectos a vocês. Um abraço.